A graça e paz, um bom dia. Nós estamos aqui para mais um devocional, mais um momento de ler a palavra de Deus. Nós estamos lendo a Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Até o final do ano nós teremos lido o livro inteiro e buscamos refletir sobre aquilo que o Senhor tem para nossas vidas a partir do texto que nós lemos. Vamos começar esse devocional com uma oração. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade de ouvir mais uma vez a Tua palavra, de conhecer um pouco mais de Ti. Abençoa os nossos corações e as nossas mentes, para que nós possamos, Senhor, ver através dessas palavras o Senhor. Senhor, fica conosco no mais devocional. Isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E sem mais delongas, vamos começar aqui no Êxodo 17, a jornada do povo de Israel no Egito. Diz o seguinte, o capítulo 17, verso 8. Quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Moisés ordenou a Josué: escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Hur subiram até o topo de uma colina que ficava perto dali. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham vantagem. Quando abaixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. A batalha durava muito tempo. E você tem que lembrar que Moisés, quando foi para o Egito para libertar o povo, ele tinha 80 anos. Então, o período das pragas deve ter demorado por volta de 1 ano e pouco. Apesar de ser curtinho, poucos capítulos, é uma história que dura aí por volta de 1 ano e pouco. Então, Moisés já está numa idade um pouco mais avançada. Então, manter os braços levantados com a vara, ele ficava cansado. Mas olha só, então Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés se sentar, e um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Assim, as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como resultado, José aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Olha que interessante isso. Moisés era um homem escolhido por Deus, um homem que tinha uma intimidade grande com Deus, um homem que foi escolhido para cumprir os propósitos de Deus naquele momento. Ele tinha aberto o mar, ele tinha trazido as pragas, e talvez as pessoas colocassem todas as esperanças no homem. Apesar de ele sempre dar a glória para Deus, as pessoas o viam como sendo uma pessoa que guiaria o povo para a vitória. Mas Moisés cansou e ele precisou das pessoas que estavam ao lado dele para continuar. Sabe o que isso significa? Por mais que a pessoa seja de Deus, por mais que um pastor seja abençoado, por mais que um evangelista, um missionário, um profeta seja de Deus, existem muitas batalhas que sozinho ele cansa, ele vai cansar. Por isso é importante que essas pessoas tenham Arão e Hur ao lado. E em alguns momentos, nós vamos ser Arão e vamos ser Hur de um Moisés. E pode ser que em algum momento Deus nos levante com alguma missão em que nós estaremos no lugar de Moisés, não na questão de importância, mas na questão de liderança. E é importante que a gente saiba que nós somos uma igreja. Deus sempre tratou como um povo. Jesus sempre falou, Paulo nas cartas dele sempre falou que nós somos um corpo de Cristo, composto por muitas pessoas. Por quê? Porque não existe ninguém que vence sozinho. Todos nós dependemos de Deus. Mas mesmo aqueles que se destacam, eles ainda precisam do seu Arão e do seu Hur para seguir. Então, se você tem uma liderança na igreja, seja o Arão, seja o Hur, que vão estar lá, erguendo as mãos quando as mãos começarem a cansar. Se você for Moisés,
Não tente vencer a batalha sozinho. Lembre-se que em algum momento você pode cansar e você vai precisar do Arão e do Hur. Por isso é importante que nós estejamos sempre na igreja, estejamos sempre em comunhão com os nossos irmãos, porque sozinho a gente pode ir até mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. Verso 14. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isso em um rolo como lembrança permanente e leia-o em voz alta para Josué. Apagarei toda e qualquer recordação de Amaleque de debaixo do céu. Moisés construiu um altar ali e o chamou de Javé Nissi. E disse: uma mão foi erguida perante o trono do Senhor. De geração em geração, o Senhor guerreará contra os amalequitas. Jetro, sogro de Moisés e sacerdote de Midian, soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e seu povo, os israelitas, e de como o Senhor os havia tirado do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, e seus 2 filhos de volta para a casa de Jetro, que os acolheu. O primeiro filho de Moisés se chamava Gerson, pois quando o menino nasceu, Moisés disse: sou forasteiro em terra alheia. O segundo filho se chamava Eliezer, pois Moisés disse: o Deus de meus antepassados foi meu ajudador e me livrou da espada de Faraó. Jetro, sogro de Moisés, foi visitá-lo no deserto, levando consigo a mulher e os 2 filhos de Moisés. Quando chegaram, Moisés e o povo estavam acampados perto do monte de Deus. Jetro havia mandado um recado a Moisés, dizendo: eu, seu sogro Jetro, estou indo vê-lo com sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro de seu sogro, curvou-se e o beijou. Depois de perguntarem um ao outro se estavam bem, entraram na tenda de Moisés. Ele contou ao sogro tudo que o Senhor havia feito ao Faraó e aos egípcios em favor de Israel. Contou também dos apuros que tinha passado ao longo do caminho e de como o Senhor os tinha livrado de todas as dificuldades. Jetro se alegrou imensamente ao ouvir tudo de bom que o Senhor havia feito por Israel ao libertar o povo das mãos dos egípcios. Louvado seja o Senhor, disse Jetro. Ele os libertou da mão dos egípcios e do Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois libertou seu povo da opressão dos arrogantes egípcios. Em seguida, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e os outros sacrifícios a Deus. Arão e os líderes de Israel vieram e, na presença de Deus, participaram com ele da refeição. No dia seguinte, Moisés sentou-se para resolver problemas que surgiram entre os israelitas. O povo esperou diante dele, em pé, desde a manhã até a tarde. Aqui a gente tem que entender que o povo de Israel saiu do Egito e não tinha um governo entre eles. Quem governava, quem trazia as leis, quem fazia o julgamento entre eles, entre os conflitos que acontecia, estava sendo Moisés. Moisés recebia de Deus as leis e Moisés passava para o povo. E Moisés também fazia essa parte de interpretação e resolvendo os conflitos que pudessem aparecer para os israelitas. Mas eram tantas pessoas, e imagino que talvez tantos conflitos, que o povo esperou ele diante de pé desde a manhã até a tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele tentava fazer pelo povo, perguntou: o que você está fazendo com este povo? Por que você se senta sozinho para julgar e os obriga a ficarem de pé diante de você o dia inteiro? Moisés respondeu: o povo me procura para conhecer as decisões de Deus. Quando surge algum problema, eles me procuram e eu resolvo a questão entre as partes em conflito. Informo o povo sobre os decretos de Deus e transmito suas instruções. O que você está fazendo não é bom, disse o sogro de Moisés. Você ficará esgotado e deixará o povo exausto. É um trabalho pesado demais para uma pessoa só. Olha a sabedoria de Jetro. Não é porque a intenção de Moisés era boa, não é porque o que ele estava fazendo em si, em sua essência, era correto, que aquilo que ele estava fazendo era bom. Ele estava se desgastando e ele estava desgastando o povo, que às vezes não poderia receber uma atenção especial.
Então, Jetro vai propor uma estratégia para Moisés resolver isso. Olha a sabedoria de Jetro. Agora, ouça-me e escute meu conselho, e Deus esteja com você. Continue a ser o representante do povo diante de Deus, apresentando-lhe as questões trazidas pelo povo. Ensine a eles os decretos e as instruções de Deus. Mostre aos israelitas como devem viver e o que devem fazer. No entanto, escolha dentro de todo o povo homens capazes e honestos que temam a Deus e odeiem suborno. Nomeie os líderes de grupos de 1.000, 100, 50 e 10 pessoas, ou seja, um líder para 1.000, um líder para 100, um líder para 50 e um líder para 10 pessoas. Eles deverão estar sempre disponíveis para resolver os problemas cotidianos do povo e só lhe trarão os casos mais difíceis. Deixe que os líderes decidam as questões mais simples por conta própria. Eles dividirão com você o peso da responsabilidade e facilitarão o seu trabalho. Se você seguir este conselho e se Deus assim lhe ordenar, poderá suportar as pressões e todo este povo voltará para casa em paz. Uma outra lição que a gente tira aqui é que Moisés, ele era um homem já idoso, um homem que recebeu a melhor educação do Egito, um homem que passou há 40 anos como pastor com Jetro, um homem que nesse momento estava como líder de milhões de pessoas. As pessoas o consideravam como a pessoa com maior autoridade, a pessoa talvez com o conhecimento de Deus. Mesmo assim, ele teve a humildade de receber o conselho de Jetro. Por mais que nós tenhamos conhecimento, por mais que nós possamos ser estudados, ainda assim nós não somos perfeitos e nós temos que reconhecer que às vezes as pessoas que estão ao nosso lado, que Deus manda ao nosso lado, às vezes vão nos trazer conselhos que são úteis para edificar a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então é sábio que a gente, até tem provérbios que diga que é melhor falar pouco e ouvir mais, porque se talvez Moisés continuasse pela estratégia que ele estava fazendo, ele não conseguiria seguir com o povo. Mas Deus mandou a pessoa certa e ao mesmo tempo Moisés teve a humildade de escutar aquele conselho de Jetro. Verso 24. Moisés aceitou o conselho do sogro e seguiu todas as suas recomendações. Escolheu homens capazes dentre todo o povo de Israel e os nomeou líderes de grupos de 1.000, de 100, de 50 e 10 pessoas. Os homens ficavam à disposição para resolver os problemas cotidianos do povo. Traziam para Moisés os casos mais difíceis, mas cuidavam eles mesmos das questões mais simples. Pouco tempo depois, Moisés se despediu de seu sogro, que voltou para sua terra. Exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ao pé do monte. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima, o Senhor o chamou e disse: Transmita essa mensagem à família de Jacó. Anuncie aos descendentes de Israel. Vocês viram o que fiz aos egípcios. Sabem como carreguei vocês sobre asas de águia e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Olha que maravilha! Deus está dizendo que aqueles que eram escravos até alguns meses atrás, agora eram sacerdotes do reino, a nação santa de Deus, uma nação que pertence ao Senhor. Verso 7. Moisés voltou do monte, convocou os líderes do povo e lhes comunicou tudo que o Senhor havia ordenado. Todo o povo respondeu a uma só voz: Faremos tudo que o Senhor ordenou. E Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. O Senhor disse a Moisés: Virei até você numa nuvem densa, para que o povo me ouça quando eu lhe falar.
e assim confie sempre em você. Moisés relatou ao Senhor o que o povo tinha declarado. Então o Senhor disse a Moisés: desça e consagre o povo hoje e amanhã. Providencie que eles lavem suas roupas e estejam prontos no terceiro dia, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todos. Marque um limite ao redor de todo o monte e avise o povo: tenham cuidado, não subam ao monte, nem mesmo toquem o limite. Quem tocar o monte certamente será morto. Ninguém põe a mão na pessoa ou no animal que ultrapassar o limite. Antes, apedreje-o ou atravesse-o com flechas. Quem cruzar o limite não poderá continuar a viver. Mas quando soar ao toque longo da trombeta, o povo poderá subir ao monte. Moisés desceu do monte e foi até onde o povo estava. Ele os consagrou, providenciou que lavassem suas roupas e lhes disse: preparem-se para o terceiro dia e, até lá, não tenham relações sexuais. É interessante aqui porque às vezes nós tratamos Deus como sendo algo. Não sei se você pode ter essa impressão, mas algumas pessoas tratam Deus como sendo um queridinho, um fofinho. Mas aqui a gente vê que o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus que causa temor. É um Deus, e nós vamos ver um pouco mais para frente, em que as pessoas não conseguem ficar de pé diante da presença dele. É um Deus que, quando ele falou fisicamente para as pessoas se prostraram e as pessoas ficaram com medo, a ponto de pedir para Moisés que ele não deixasse que Deus falasse diretamente com eles, mas que Moisés fosse o porta-voz. Então, Deus é assim, é amor. Deus é um Deus soberano. Deus é um Deus de paz. Mas Deus é tão grande que nós não podemos conceber. E um pouquinho que ele se revela já é de uma grandeza inimaginável. Mateus 22, a partir do 34. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o maior dos mandamentos. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então, rodeados pelos fariseus, Jesus lhe fez a seguinte pergunta: o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam: é filho de Davi. Jesus perguntou: então por que Davi, falando por meio do Espírito, chama o Cristo de meu Senhor? Pois Davi disse: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. Portanto, se Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Ninguém conseguiu responder, e depois disso não se atreveram a lhe fazer mais perguntas. Então, Jesus disse às multidões e a seus discípulos: os mestres das leis, da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhe, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que lhe ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Aqui Jesus criticando a atitude dos fariseus, porque ele estava dizendo que o que eles ensinavam estava correto. Eles não estavam ensinando heresias, mas eles mesmos não cumpriam aquilo que eles faziam. E isso os tornavam hipócritas. Verso 5. Tudo o que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos que o de costume e vestem mantos com franjas mais longas.
Só esses filactérios aqui são como se fossem umas caixinhas que eles guardavam parte da palavra de Deus. Então podia ser tanto uma caixinha que ficava amarrado com faixas na testa, como presos no braço. E isso tem uma lei de Moisés que diz para guardar a palavra de Deus próximo à testa, próximo às mãos. E aí eles usavam esses elementos para isso. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de rabi. Não deixem que pessoa alguma os chame de rabi, pois vocês têm somente um mestre, e todos vocês são irmãos. Não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente Deus no céu é seu pai. Não deixem que pessoa alguma os chame de mestre, pois vocês têm somente um mestre, o Cristo. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros, pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. E aqui é a continuação do que ele respondeu. Qual que é o maior dos mandamentos? Ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo assim como você se ama. Se você ama a Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento, você não tem espaço no seu coração para chamar outro de mestre, para chamar outro de pai. Ele é o nosso único Deus, o nosso único Pai, o nosso único Salvador. E todo o nosso coração deve ser dedicado para isso. Salmos 27, do 7 ao 14. Ouve minha oração, ó Senhor. Tem compaixão e responde-me. Meu coração ouviu tua voz dizer: venha, entre na minha presença. E meu coração respondeu: Senhor, eu irei. Não voltes as costas para mim. Em tua ira, não rejeites o teu servo. Sempre fostes meu auxílio. Não me deixes agora, não me abandones, ó Deus da minha salvação. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Ensina-me a viver, Senhor. Guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à minha espera. Não permita que eu caia na mão deles, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam, respirando violência. Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui, na terra dos vivos. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. E por fim, Provérbios 6, do 27 ao 35. Pode um homem carregar fogo junto ao peito, sem que a roupa se queime? Pode alguém caminhar sobre brasas sem que os pés se queimem? Assim acontece com quem dorme com a mulher de outro. Aquele que a toca não ficará sem castigo. Pode-se encontrar desculpa para o ladrão, que rouba porque está com fome. Ainda assim, se for apanhado, terá de pagar 7 vezes o que roubou, mesmo que precise vender tudo o que há em sua casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo, pois destrói a si mesmo. Será ferido e desonrado, e sua vergonha jamais se apagará, porque o marido ciumento ficará furioso e não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará compensação alguma, nem se satisfará com os presentes mais valiosos. E essas foram as palavras de sabedoria, e assim nós terminamos a sessão de hoje, o trecho de hoje que nós lemos da palavra. Vamos terminar esse devocional com uma oração? Senhor, obrigado, Pai, por mais esse devocional, obrigado por mais essa palavra. Senhor, abençoa para que ela se fixe em nossas mentes, para que ela se firme em nossos corações, para que ela encontre terra firme e boa em nossos corações, para que essas palavras possam crescer e frutificar, para que nós possamos não ficar apenas nas palavras, mas para que nós possamos também agir, para que nossas ações expressem a Tua verdade, a Tua vontade e a Tua palavra. Senhor, fica conosco nesse dia, abençoa, Senhor, quem estiver indo trabalhar, abençoa quem estiver voltando, abençoa quem estiver indo estudar, abençoa quem for ficar nos lares, fazendo os afazeres, ou qualquer atividade que seja, Senhor,
para que nós estejamos sempre com o Senhor, nos guiando e nos direcionando, e para que nossas ações sejam para glorificar o Teu nome. Senhor, cura os enfermos, visite aqueles que estão no hospital, Senhor, aqueles que estão, Senhor, com doenças, Pai. O Senhor é médico dos médicos e pode curar, Senhor. Nós cremos na cura, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu poder. Senhor, fica conosco mais esse dia, abençoando para que nós possamos, Senhor, cada dia mais nos parecer com Cristo. Isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha um dia abençoado, que você possa continuar refletindo nas palavras que nós lemos hoje e que tudo que você fizer seja para a glória de Deus. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.